Com este aprofundamento dos universitários, eu gostaria então de responder algumas perguntas que foram feitas pelos participantes do aprofundamento. Padre, meu nome é Denilson, sou de São José dos Campos, e a pergunta é o seguinte: mediante várias religiões que nós convivemos dentro da faculdade, eu queria saber do senhor como eu vou anunciar Jesus no meio acadêmico, cada um com sua religião, e eu tenho que anunciar Jesus cristão, o cristianismo no meio deles. Qual o maior meio, qual o maior veículo que eu posso anunciar Jesus para essas pessoas e ganhar eles para Deus no meio acadêmico? Nós temos que distinguir duas coisas quando nós falamos de religião. A primeira é a liberdade religiosa e a segunda o relativismo religioso. Liberdade religiosa quer dizer o seguinte: todas as pessoas têm o direito de ter a sua religião e nós não podemos usar a força do Estado para coibir religiões. A igreja, ela aprova isso e ela deseja isto, porque, aliás, é aquilo que nós mais lutamos. Por exemplo, a Igreja Católica luta para que haja liberdade religiosa nos países muçulmanos. Luta para que nós possamos manifestar a nossa fé na China comunista. Luta para que nós possamos ser católicos em todos os lugares do mundo. Liberdade religiosa. Se essa liberdade vale para nós, vale também para as outras religiões. E então nós podemos e devemos compreender que a igreja não deseja de forma alguma reprimir as outras religiões ou converter as pessoas para o catolicismo à força. Isto é, sem dúvida alguma, uma realidade clara dentro da igreja. Mas uma segunda coisa que nós devemos distinguir é a questão do relativismo religioso. Nós não podemos dizer que todas as religiões são boas. Isso simplesmente não é verdade histórica. Uma religião que, por exemplo, oferece sacrifícios humanos e mata pessoas não pode ser uma religião boa. Uma religião que promove o aborto e acha que isto é uma virtude não pode ser uma religião boa. Nós sabemos que existem religiões que destroem a pessoa ao invés de verdadeiramente realizá-la. Por isso, nós queremos e devemos ser missionários. Devemos trazer a pessoa para a verdadeira igreja, para onde está a verdade completa. Existem igrejas e religiões que já alcançaram um pedacinho da verdade, mas a verdade total e completa, ela só se encontra na Igreja Católica. Essa é uma convicção que deve estar no nosso coração, até mesmo para nós sermos missionários diante das pessoas que têm tantas religiões no ambiente da faculdade. Nós devemos respeitar aqueles que são convictos na sua religião, mas procurar toda ocasião que se apresentar uma brecha para nós trazermos as pessoas para a verdade da verdadeira igreja. Meu nome é Raquel, sou de São José dos Campos e a maior dificuldade que eu tenho hoje, que eu estou numa faculdade onde meus professores são ateus, eu gostaria de saber como me posicionar perante esses professores, que de uma certa maneira eles têm uma influência grande sobre mim, né? E eles são ateus e hoje eles têm me pressionado de uma certa forma e eu gostaria de saber como me posicionar como uma cristã perante a eles. Veja, o problema do ateísmo é que o ateísmo ele é sempre militante, ele é sempre barulhento. Ou seja, enquanto uma pessoa pode crer em Deus, quase que silenciosamente, timidamente, os ateus parece que eles têm uma certa necessidade de alardear o seu ateísmo e de angariar mais gente para a sua posição. Como conviver com essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ver o seguinte: Deus não é uma questão que com ou sem a qual o mundo continua tal e qual. Não, nada disso. Deus, se Ele existe, eu existo para Ele. Deus, se Ele existe, eu não tenho em mim a razão de ser da minha vida. A razão de ser da minha vida está em Deus. E é exatamente por isso que os ateus se revoltam. Nietzsche, que era um ateu, disse uma vez no seu livro Assim Falava Zaratustra: meus irmãos, vou confessar-vos claramente, se os deuses existem, como poderia eu suportar não ser um Deus? Logo, os deuses não existem. Vejam, com essa frase de Nietzsche, ele está dizendo claramente que ele não deseja aceitar a existência de Deus ou de deuses, exatamente porque isso faria com que ele não fosse Deus e faria com que ele não pudesse ser o centro do mundo. As pessoas que são ateias rejeitam exatamente isto. Rejeitam o fato de que nós existimos e nós vivemos para Deus. E não o contrário, que o mundo e todas as coisas existam para mim. Pois bem, como conviver com essas pessoas? Em primeiro lugar, respeitá-las como pessoas humanas, mas saber com honestidade e clareza
discordar, mostrando a feiura das suas posições. Se eles são professores seus, não queira bater de frente, é claro, para que você não saia prejudicada na universidade. Mas, se houver ocasião de uma conversa honesta, se você vir que aquela pessoa realmente está buscando a verdade, então converse honestamente com ela. Se você vir, no entanto, que se trata somente de um ateu militante, de uma pessoa que não está buscando a verdade, mas está querendo corromper os outros, procure fazer o bem aos seus colegas que são impactados e influenciados por esse ateísmo. Procure mostrar a feiura daquela posição ateia, que existe algo de moralmente incorreto em ser ateu. Não é simplesmente uma questão de ideias. A questão do ateísmo é basicamente um problema moral. A pessoa quer ser o centro, não deseja de forma alguma viver para um Deus e obedecê-lo.